Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma viagem pelo cérebro. Hoje com a rúbrica Não é Segredo. Há uns anos atrás, um relatório entregue no Ministério da Educação referia que os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem são totalmente entregues à sua sorte. O que é um facto é que o conceito de dificuldade de aprendizagem leva-nos a pensar de imediato num obstáculo perante um processo de aprendizagem em uma ou várias áreas académicas. Na realidade, este conceito surge da necessidade de se caracterizar alunos que experimentam sucessivamente o insucesso escolar, principalmente nas áreas da leitura, escrita e cálculo. Contudo, a situação deturpa-se quando desta necessidade de caracterizar se passa à grande necessidade de rotular as crianças, partindo do que elas não sabem fazer e não do aspecto positivo, ou seja, do que elas já sabem fazer para superar as suas fragilidades. No entanto, a dificuldade não deveria ser entendida unicamente como uma característica intrínseca à criança, pois dessa dificuldade derivam variáveis relacionadas com vários contextos. Por exemplo, o fator motivação é indispensável, bem como uma visão inclusiva e compreensiva de todo o processo da criança. O afeto deve também estar presente. Mas o que é isto de inclusão? Que papel desempenhamos todos nós neste processo? O que fazemos em relação à avaliação e intervenção com estes alunos? Serão elas inclusivas? Muitas vezes existe uma desadequação do processo de ensino-aprendizagem face às características do aluno. Pensar que o problema está somente no aluno é uma visão simplista e ineficaz do que realmente se passa, já que muitos dos alunos passam por necessidades de aprendizagem diferentes. Se não reparem, alguns alunos só conseguem estudar sob pressão ou à noite. É o meu caso e durante muitos anos. Enquanto outros necessitam de muito tempo para realizar as tarefas. Alguns só conseguem estudar num ambiente silencioso, contrariando outros que precisam do barulho. Para alguns alunos é impossível estudar de manhã, como eu. Para alguns alunos é necessário uma maior objetividade nos assuntos a estudar e para outros uma menor objetividade. Na realidade, os conceitos de dificuldades de aprendizagem, dislexia e muitos outros que têm vindo a ser aplicados a alunos cujo rendimento escolar não corresponde ao esperado para a idade, têm tido consequências. Não obstante alguns méritos existentes, mas relativos. De entre estas consequências, ganham particular relevo as chamadas políticas de referenciação, ou seja, o aluno só recebe apoio se após um longo processo for diagnosticado como dificuldade de aprendizagem ou com alguma disfunção. Por estas e por outras razões, os conceitos de dificuldades de aprendizagem e das várias DIS acabaram, infelizmente, por se transformar em parte do problema e não da sua solução. O sistema educativo assim o exige. O sistema educativo é feito por pessoas. O sistema educativo não é desburocratizado. Há alguns dias, o Ministro da Educação, professor Nuno Crato, manifestou-se sobre os alunos com necessidades educativas especiais. Disse, e passo a citar, estão integrados na turma, mas na verdade não estão. Naturalmente, o que acontece naquele caso concreto é que aqueles alunos pertencem à turma, mas dadas as suas necessidades, eles não convivem com os alunos daquela turma. Portanto, é mais uma questão administrativa do que outra. Fim de citação. Portanto, estão integrados na turma, mas na verdade não estão. Então, é caso para dizer que a turma é uma coisa e os alunos com necessidades educativas especiais ou com dificuldades de aprendizagem são outra. Integração, inclusão. Atualmente não colocamos em causa que os ambientes mais estimulantes têm um papel de extraordinária importância no desenvolvimento de todos os alunos e em particular daqueles que mostram ter mais dificuldades de aprendizagem. Atividades que geram maior motivação despertam no cérebro uma ativação neuronal muito mais elevada do que atividades de papel e lápis. Que falemos da avaliação ou falemos da intervenção. É certo que existe ainda um grande caminho a percorrer. No entanto, vários profissionais têm-se dedicado à investigação e ao investimento pessoal e académico para ajudar outros profissionais de educação e saúde a avaliar e a intervir nesta questão das dificuldades de aprendizagem. Portanto, se tem necessidades acrescidas, espera-se que a convivência e a interação com outros alunos sejam ferramentas fundamentais para potenciar o seu desenvolvimento. Dizer que não convivem por causa das suas necessidades é encarar as suas necessidades como inelutáveis e considerar que o convívio se deve passar só entre iguais. Aqui voltamos a estar a muitos anos-luz do que se pensa e do que se sabe
sobre a promoção de ambientes inclusivos. A verdadeira inclusão só traz vantagens no que respeita às aprendizagens de todos os alunos, tornando-se um modelo educacional eficaz para toda a comunidade escolar, designadamente para os alunos com dificuldades de aprendizagem. É através da existência de materiais inovadores, multissensoriais e de grande relevância que, por exemplo, surgirão melhores planificações educativas para todos os alunos, designadamente para os alunos com necessidades educativas especiais. Sobretudo, quando há necessidade de se proceder a alterações curriculares que exijam estratégias e recursos específicos. Os educadores e professores são muitas vezes confrontados com dilemas éticos e profissionais, bem como com questões legais e administrativas, e no caso dos educadores e professores de educação especial, convém sublinhar que nem sempre é fácil praticarem um ensino atualmente individualizado, intensivo e baseado em planificações consistentes. Os resultados de alguns estudos indicam que os professores titulares de turma relatam que as exigências educativas são maiores quando têm alunos com necessidades educativas especiais nas suas classes, pois sentem uma tensão adicional que, para além de diminuir a sua habilidade para dar atenção às crianças e às necessidades que elas têm, aumenta a sua frustração e angústia. Acima de tudo, precisamos cada vez mais de um trabalho de colaboração que permita ainda a partilha de estratégias de ensino, uma maior monitorização dos progressos dos alunos, o combate aos problemas. E desse lado, questionam-se neste momento: e como se faz isso? É certo que não trazemos fórmulas perfeitas na viagem pelo cérebro, mas hoje falaremos de alguns materiais de avaliação e intervenção disponíveis no mercado nacional que podem ajudar, podem não, que ajudam os profissionais a uma melhor e eficaz avaliação e intervenção. Hoje serei convidado de mim próprio. Calma, não gosto de brilhar sozinho. Como tal, tenho comigo uma convidada muito especial, por ser uma excelente profissional, amiga e lutadora comum por estas questões da boa e fidedigna avaliação e intervenção. Diana Terezo Coelho, pós-graduada em Educação Especial, licenciada em Ciências da Educação, na especialidade de Educação Especial, e com um curso de formação profissional em Dislexia, Disgrafia e Disortografia, Diana Coelho tem dedicado a sua vida exatamente ao apoio, intervenção e aplicação de projetos e atividades muito direcionado para crianças com necessidades educativas especiais. Profissionalmente, Diana faz acompanhamento pedagógico e escolar de crianças com dificuldades de aprendizagem e é monitora num centro de educação especial onde trabalha com adultos com problemáticas de saúde mental. É também formadora na área das necessidades educativas especiais. Autora deste livro que tenho aqui à minha frente, Dificuldades de Aprendizagem Específicas, Dislexia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. Olá, Diana. Olá, Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Tudo bem. Obrigado, antes de mais, por teres aceito o nosso convite, por estares aqui na viagem pelo cérebro e por nos vires falar também deste teu trabalho apaixonante. E já que falamos de apaixonante, gostava de te perguntar, começarmos esta nossa conversa, por te perguntar como é que surgiu esta tua paixão, que eu presumo que para te dedicares desta forma, não é? Que existe uma paixão por esta área. Como é que isto começou? Bom, eu sempre quis trabalhar na área de educação especial, sempre foi uma área que me fascinou imenso. Todo o tipo de deficiências, aliás, todas as questões de desigualdades e de discriminação, de uma maneira geral, me atraíram sempre muito, mesmo a nível social, etc. Como é que surgiu as dificuldades de aprendizagem? Eu, quando entrei em Ciências de Educação, fiquei um bocadinho, o que é isto? Em estado de choque, não é? Eu queria Psicologia. E porquê em estado de choque? Era a minha primeira opção, era Porque querias Psicologia. E não entrei por uma 10ª, quer dizer, não entrei porque só concorri a Coimbra, porque havia a opção de concorrer também a Lisboa, mas eu não queria vir para Lisboa, queria ir para Coimbra, então não entrei Isto em Coimbra. porque tu não és de Lisboa, não é? Não sou de Lisboa, não. Mas para mim Lisboa é uma cidade muito caótica, com muito movimento, muito trânsito, pronto. Não é propriamente... Muito confusa, não é? Não é propriamente... Para poder dar apoio às crianças que precisam de apoio. Exatamente, não era propriamente o meu estereótipo, ou o meu protótipo de local ideal, exatamente. E então queria mesmo muito ir para Coimbra. Não entrei em Psicologia, entrei em Ciências de Educação e quando entrei fiquei, o que é isto, para que é que serve, o que é que eu vou fazer com isto? Confesso que nos primeiros meses fiquei ali um bocadinho, ok, se calhar não é isto que eu quero, se calhar isto não vai dar para aquilo que eu quero.
Quando percebi que, no caso da minha licenciatura, no último ano, nós tínhamos a possibilidade de escolher qual a área que queríamos especializar-nos, e uma das áreas onde eu me podia especializar era Educação Especial, apaixonei-me pelo curso e deixei-me ficar. Então fiquei sempre... Fiz o curso com muito mais motivação, porque sabia que ia... fizeste o de característico estágio, não é? Onde exatamente. Percebeste, onde lidaste, trabalhaste com estas crianças. Mas ao longo da licenciatura eu tive uma cadeira anual de dificuldades de aprendizagem, tive uma cadeira anual de educação especial, tive 2 cadeiras de psicologia e de educação, ou seja, acabou por estar muito relacionado com a psicologia e também de cadeiras muito direcionadas para a educação especial. No meu último ano, e como eu optei pela área de educação especial, foi quando trabalhei então com crianças com dificuldades de aprendizagem. Estive numa escola do 2º ciclo, acompanhei crianças, de uma maneira geral, crianças com necessidades educativas especiais, incluídas nas classes regulares. Tinha uma menina amblíope, com problemas ao nível da visão, e tinha muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. E aí foi quando se deu a paixão maior. Pelas DIS. Pelas DIS. Exatamente. E foi quando surgiram as DIS na minha vida pela primeira vez. Ou seja, eu comecei a acompanhar crianças com dislexia, com disgrafia, com disortografia, com discalculia, sem saber ainda muito bem que haveria mais para além da dislexia. Comecei a fazer todo um trabalho de investigação porque queria perceber o que era cada uma delas, e foi daí então que surgiram depois as 4 DIS. Nós conhecemos-nos numa formação, não é? que frequentaste, e foi uma empatia imediata. E tu há pouco estavas a falar da questão da desigualdade. Não é? Utilizaste o termo desigualdade. Na abertura do programa, eu acabei de falar exatamente desta questão da inclusão. O trabalho que tens feito em sala de aula, na tua opinião, é um trabalho inclusivo? É um trabalho que acentua ainda mais a desigualdade ao integrar os alunos? O que é que tu pensas sobre isso? Do meu ponto de vista, eu acho que faria sentido. Eu, neste momento, não estou a acompanhar crianças dentro da sala de aula. Eu estou a acompanhá-las cá fora, ou seja, em minha casa, ou desloco-me à casa deles e faço acompanhamento destas crianças. Não estou nas escolas. O que eu acho mas tiveste um período em que estiveste. Exatamente, o meu estágio foi numa escola. O que eu acho neste momento é que seriam precisas professores de ensino especial ou especialistas na área das ciências de educação, na área de educação especial, como o meu caso, uma pessoa a tempo inteiro dentro de uma sala de aula. Ou seja, se nós queremos falar de inclusão, e é um bocadinho a minha guerra, por isso é que estou a pegar naquilo que também falaste. Porquê? Porque eu acho que neste momento não se está a praticar a inclusão, está-se a praticar a tal integração. A integração, que são coisas distintas. Eles estão lá, eles estão integrados, até se estão bem com os colegas, eles até acham engraçado, olha, temos um colega diferente, seja dificuldades de aprendizagem ou qualquer... Ou algo mais evidente. Educativas especiais, exatamente. Ok, eles até estão integrados, até nos damos bem, temos um menino novo, até não sabe falar, ou até não consegue correr, ou até o ajudamos, mas quando falamos de inclusão, dele de facto estar dentro da sala e ter todas as ferramentas que ele necessita para aprender, esta criança não consegue aprender a ler, portanto eu preciso de uma pessoa que esteja ali ou a porque há uma exigência académica ao mesmo tempo, não é? Portanto, aquela parte social que tu estás a falar, de socialização, vamos ajudar porque ele não consegue andar, vamos ajudar porque ele não consegue ler, ou até vamos acompanhá-lo, não é? Isso é excelente, é ótimo, não é? Não estamos a colocar isso em desprimor, pelo contrário, mas depois há uma exigência académica, não é? Que é feita pela sociedade, também até pelos próprios pais, pela própria escola, não é? E que todas estas crianças têm esse direito, não é? Todos nós temos direito à educação. E todas elas deviam ter todas as ferramentas disponíveis para que o consigam atingir, porque é que uma criança com dificuldades de aprendizagem, estou a pegar porque é a área que me liga mais, não é? Mas porque é que uma criança com dislexia não tem o direito de ter as ferramentas que precisa? Porque é que ela tem que estar numa sala, e quem diz dificuldades de aprendizagem é outro, porque é que uma criança com deficiência auditiva tem que estar dentro de uma sala 45 minutos quando não está a acompanhar aquilo que o professor diz, porque não existe um intérprete de língua gestual na sala, pronto. Porque o professor não tem, nem tem que ter essa habilitação, não é? Exatamente. Por esse motivo deveriam existir os tais professores de ensino especial. O que nós notamos cada vez mais é que, de facto, esses professores especializados em sala de aula ou os professores de ensino especial que teriam esta habilitação, seja para alunos cegos, seja para alunos com deficiência auditiva, seja para outras particularidades e características, está cada vez mais a reduzir-se nas escolas, não é? E, portanto, o que é que acontece? É que muitos pais, quando têm essa possibilidade, recorrem a um apoio fora da escola, não é? Portanto, nós vemos isso também no centro de avaliação, onde eu estou integrado. Também temos essa experiência, não sei se isso te acontece, temos a experiência que os pais recorrem muito aos nossos serviços, não só da avaliação como da intervenção, porque a escola, infelizmente, e quando digo escola, não é porque seja a escola em si responsável por isso, não consegue dar resposta. Tens essa noção também? Sim, claro que sim. Ok. Diana, deixa-me aqui fazer-te uma pergunta. Se eu pedisse,
tu és técnica de ensino especial. Portanto, não percorreste o caminho da neurociência nem da neuroeducação, não é? Portanto, essa é uma área que eu puxo a mim. E, portanto, eu tenho curiosidade em te perguntar se tu tiveres que definir, por exemplo, dislexia, sem todos aqueles grandes nomes que envolvem a neurociência, como é que tu defines numa linguagem simples, acessível a todos os professores e a todos os pais lá em casa, como é que tu defines dislexia? Eu costumo pegar sempre na raiz da palavra. É a forma que eu uso sempre para distinguir qualquer um dos conceitos, porque às tantas as pessoas dizem, mas dislexia é da leitura, é da escrita, e disgrafia é da escrita, é da leitura. Então eu pego sempre na palavra diz de distúrbio, e é isso que eu também refiro também no livro, diz de distúrbio, e depois a segunda parte da palavra, agora está-me a faltar o termo, neste caso, lexia de leitura, ou seja, a dislexia é uma perturbação a nível da leitura. São crianças que têm muitas dificuldades em ler, que fazem uma soltração silabada, às vezes até letra a letra, ou seja, uma soltração completamente defeituosa, não é? Não conseguem, quando terminam aquilo que estão a ler e quando conseguem eventualmente ler uma palavra, provavelmente não vão compreender a palavra porque a leitura que fazem não é automática, não é? As tais áreas do cérebro que não são ativadas. Portanto, que já explicámos aqui com o nosso cérebro há uns dias atrás. Exatamente, noutro programa. Quando estamos a referir a qualquer uma das outras problemáticas, pego sempre na raiz da palavra para explicar. Ou seja, que é mais fácil de explicar. É mais fácil. Sentes que é mais fácil de explicar claro assim. Que depois, normalmente, explico sempre quais são as áreas que não são ativadas, mas é muito mais fácil para uma pessoa leiga na matéria. Exatamente. É? Consiga perceber que a dislexia é relacionada com a leitura. Mas sabes, Diana, que é curioso tu teres focado em um aspecto muito interessante, que é um aspecto que eu me tenho vindo a debater sempre ao longo destes anos, porque há muitos termos para definir dislexia. Há dislexia desenvolvimento, há dislexia, quando muitas vezes estamos a falar das mesmas coisas. E o que não deixa de ser curioso nessa tua definição muito interessante e revela a profissional preocupada que tu és nesta matéria, é que tu disseste, é um problema de leitura, não é? A minha grande luta, muitas vezes, nesta questão, é que muitas vezes se define a dislexia como um problema de leitura e escrita. Lá vem a escrita atrás da dislexia. O que leva muita gente e muitas pessoas a pensarem assim, não, então, se o aluno comete erros, pode ser disléxico. E não é nada disso, não é? Mas isso é a minha luta também. Muito bem, então já lutamos pela mesma causa, pelo menos. Sim, por isso é que eu gosto sempre depois de pegar nas outras três, neste caso. Porque não é por nada que tu, desculpa interromper, não é por nada que tu aqui, no teu livro, tu divides exatamente as DIS, não é? Dislexia, disgrafia, disortografia e descalculia. Exatamente. Portanto, esta disortografia, que são a questão dos tais erros ortográficos, a tal questão na escrita, e quando falamos no aspecto motor da escrita, já estamos a falar da disgrafia, não é? Portanto, isto está tudo dividido. Exatamente. E essa, já vamos aqui explorar um bocadinho também o material, esta é uma luta, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, ele é disléxico porque tem dificuldades na leitura e na escrita. Não, a dislexia, lá para casa, a dislexia, ela é uma dificuldade, e aqui vou puxar à neurociência, de origem neurobiológica, mas que se reflete exatamente nisto que a Diana acabou de dizer muito bem, que se reflete nos aspectos da leitura. Por consequência, não é? E porque a criança não retém todos os aspectos da leitura, e quando falamos em leitura estamos a falar em processo cognitivo de descodificação e de compreensão, não é? Quando a criança não faz estes processos, o que é que acontece? O que vai acontecer é que pode cometer erros na escrita, mas é como consequência. Mas pode não cometer, não é? Exatamente. Portanto, e a minha luta passa por aí, é que isto, não querendo atacar profissionais nenhums, não é? Mas de facto, o que acontece muitas das vezes é que há pessoas que chegam ao pé de mim com diagnóstico de crianças que são disléxicas e que eu digo, não, esta criança não é disléxica, esta criança tem uma perturbação a nível da escrita. Pode ser disortográfica ou pode ser disgráfica, se de facto fizer uma letra irreconhecível, mas não é disléxica, ela lê perfeitamente. E às vezes a minha luta passa muito. Sabes que é um bocadinho aquela velha história, eu não sei se já te aconteceu encontrar relatórios que dizem que o aluno é disléxico e déficit cognitivo, por exemplo, também acontece, não é? Também. Portanto, o aluno ou é déficit cognitivo, ou seja, tem a particularidade dele é ter um QI abaixo da média e, portanto, ao ter um QI abaixo da média, estamos a falar de uma questão intelectual que se vai refletir
em várias áreas do seu desenvolvimento, não é? E, portanto, ver um relatório onde se diz que tem um QI abaixo da média e tem um déficit cognitivo e tem dislexia, vai ter pode até ter várias características, não é? Não sei se isso também já te aconteceu. Vamos falar aqui um bocadinho do teu livro, não é? Antes de falarmos, podemos partir já para a intervenção e depois já vamos falar da avaliação, porque tu aqui és a minha convidada especial e, portanto, vamos falar, acima de tudo, deste teu material. Como é que surge a possibilidade da edição deste material? Ok, então isso foi a minha leitura, como eu estava a explicar, veio inicialmente pela minha tese de licenciatura. Eu fiz então o meu trabalho de investigação nesta área, precisamente porque acompanhei crianças com estas 4 problemáticas. Entretanto, quando eu fui defender essa minha tese, que não era nada disso que tu tens nas mãos neste momento... Sim, imagino. Com as minhas aconteceu a mesma coisa, deixa lá. E entretanto, quando eu defendi a minha tese, o meu professor na altura sugeriu uma publicação, porque não existia nenhum livro em Portugal sobre essas 4 problemáticas. Existiam alguns livros de dislexia, existiam alguns livros de dislexia e disortografia, como o teu primeiro livro. Sim. Existiam, se calhar, alguns livros que pudessem abordar alguma coisa de disortografia, mas não existia nenhum livro que focasse estas 4 problemáticas. Eu, na altura, comecei a trabalhar, felizmente, não é? E fiquei sempre com essa ideia atrás da orelha de publicar um dia mais tarde, pronto, e claro que muito mais aprofundada, com muito mais trabalho de pesquisa. De há uns anos para cá, entretanto, tive outras experiências profissionais, acabei por ir lá para fora também para a Polónia durante uns meses fazer voluntariado. Quando regressei, porque andava Tens esse lado também de vontade de voluntariado, vontade de procurar e de fazer voluntariado e de conhecer outros países também. Quando regressei, porque estava desempregada, decidi então, não, está na altura, e porque estou a enviar currículos e não consigo nada, está na altura de me dedicar a sério ao livro. Como acompanhei sempre crianças com este tipo de problemáticas e como tinha já uma série de exercícios preparados que uso normalmente na prática diária com eles, o que é que eu fiz? Juntei a parte teórica com a parte prática. Ou seja, aprofundei tudo aquilo que tinha na minha tese, atualizei e enriqueci de alguma forma a fundamentação mais teórica e depois incluí uma parte prática, ou seja, o livro está dividido em 4 capítulos, não é? O capítulo da dislexia, o azul, Neste momento, à medida que foste falando, eu já vou na disortografia. Na disortografia, que é o cor-de-rosa e depois... Está dividido por cores, daquilo que eu percebo, exatamente, não é? Dislexia é azul, depois a laranja, a disgrafia, são um bocadinho daltónico, se me enganar nas cores, alerta-me. Cor-de-rosa. Eu já ia dizer lilás, portanto foi com sorte. Cor-de-rosa. A disortografia. E depois, por último, a verde. A verde que entra no campo da descalculia, não é? Oh, Diana, olhando para estes exercícios, eu olho para aqui e percebo que eles são exercícios pedagógicos, certo? Portanto, aquela parte da estimulação, e provavelmente por não ser também a tua área concreta, da estimulação neurocerebral, é algo que colocaste de parte e, portanto, foste para uma intervenção pedagógica extremamente útil, não é? O meu objetivo é mesmo, seja um pai, seja um professor, seja um psicólogo numa consulta que queira fazer algum tipo de exercícios, porque normalmente a maior parte dos exercícios depois até tem uma nota de rodapé em que eu sugiro, por exemplo, por acaso este até não tem. Sim, mas podemos procurar um que tenha. Eu costumo... Podes ir falando? Por exemplo. Sim. Dou sempre algumas dicas no sentido de têm uma ideia, podem fazê-lo desta maneira ou podem fazer desta ou recorrer a outra forma. Estou-me a lembrar, desculpa, deixa-me só... Sim, claro. Aqui nos cartões. Por exemplo, estes cartões, que é que tem a ver com a consciência fonológica, que é uma das áreas da dislexia muito trabalhada. Muito trabalhada. Com os sons que rimam no início, com palavras que têm o mesmo som inicial, o mesmo som final. Neste caso, a sugestão, para além desta página, o que é que eu sugiro? Por exemplo, recortar os cartões e pedir um novo grupo de rimas. Ou seja, eles aqui têm que riscar os pares que não rimam, mas também podemos tirar fotocópia e recortar estes cartões e fazer novos cartões que rimem ou que não rimem. Porque todos eles, entre eles, depois voltam a rimar. Ou outras sugestões, solicitar à criança que separe cada cartão e procure ainda novas rimas. Muito bem. Falaste aqui da parte fonológica, acima de tudo também porque a maioria dos casos de dislexia advém de déficit fonológico e, portanto, é por esse, por esse motivo. E em relação à parte da avaliação, as crianças que tu acompanhas são crianças que já vêm avaliadas. Já vêm avaliadas, não é? sim. Mas tu notas muitas vezes, provavelmente, e se eu estiver a dizer alguma coisa errada, tu notas provavelmente que muitas vezes, se calhar em 5 casos de diagnóstico de dislexia, se formos na realidade a ferir bem esse diagnóstico, não é nada assim.
Não. O que é que tu tens reparado? O que eu tenho reparado, e aí faço sempre, neste caso tenho sempre uma conversa com os pais, se me acontecer, que já me aconteceu, virem pais, neste caso ter comigo com crianças que do meu ponto de vista não são disléxicas. Eu costumo dizer, eu não faço diagnóstico, embora tenha tido cadeiras na faculdade, embora tenha estudado avaliação. O que me foi ensinado na faculdade é que os técnicos de ciências de educação não o devem fazer. Claro. Porquê? Porque deve ser uma equipa multidisciplinar e Muito não é bem. um técnico de ciências de Ainda bem que educação referes isso. ou só um psicólogo que o deve fazer, mas uma equipa... Mas pode estar integrada Posso numa estar equipa integrada, dessas para mas fazer a uma avaliação, pessoa, não é? uma pessoa Exatamente. sozinha que o deve fazer. O que eu costumo aconselhar é procurar sempre um centro que o faça, ou neste caso pedir uma segunda avaliação. Digo subtilmente à pessoa, não digo, olha, eu tenho um diagnóstico todo incorreto, porque para mim não tem, Claro. não é? Dou a entender, a não ser que tenha confiança com o pai, mas dou a entender de uma forma subtil que, de facto, se calhar era melhor irmos procurar. E todas as crianças acabam sempre por haver essa necessidade, não é? Nós avaliamos e reformulamos a nossa avaliação, assim como eu faço um determinado tipo de intervenção e depois acho que não está a ser ajustado e tenho que ajustar de outra maneira e reajustar. E o mesmo se passa com a avaliação, ou seja, eles podem vir com um diagnóstico de dislexia. Claro que se for mesmo uma dislexia, nós sabemos que uma criança que é disléxica é o para toda a vida. Claro. É um pouco difícil que Podes desapareça. alcançar um grau de sucesso, Sim, não é? mas não vai desaparecer. nunca vai desaparecer. Mas convém fazermos sempre uma reavaliação e perceber, ok, isto resultou desta maneira, se calhar já podemos passar para a etapa seguinte. E normalmente o que eu aconselho também é isso, olha, se calhar procurou essa avaliação, mas provavelmente se calhar a criança até já está a conseguir ler alguma coisa, é melhor procurar novamente um especialista e fazer uma reavaliação. Muito bem. A Diana disse aqui focou aqui alguns pontos essenciais e entre eles é de que esta questão da avaliação deve ser uma avaliação, acima de tudo, multidisciplinar. Nenhum profissional deve, quer dizer, não vou dizer pode, porque alguns fazem, mas nenhum profissional deve puxar a si somente o diagnóstico só para si, não é? Porque senão teria que estar a dominar todas as áreas. Isso é humanamente impossível. E, portanto, não deve puxar o diagnóstico para si só, deve reunir-se de um conjunto de profissionais, de uma equipa considerada multidisciplinar para chegar a esta avaliação. Outra coisa que a Diana focou tem a ver exatamente com esta questão de que às vezes temos diagnósticos que não correspondem na realidade à dislexia. Foi por isso que, e tu conheces, e vou falar agora aqui também um bocadinho nesta parte agora sim da avaliação, foi por isso que há uns anos atrás eu e a Rita Rocha, num trabalho de mestrado que eu orientei, produzimos aqui uma bateria de aferição ou de avaliação de competências iniciais para a leitura e para a escrita. O que é que, já trabalhaste com esta bateria, conheces por certo, não é? Sim. O que é que ela avalia? Avalia o estádio de desenvolvimento da criança, não é? Ao nível das pré-competências. Era aquilo que estávamos a falar aqui há pouco e que eu vejo muito aqui nos teus exercícios do teu livro, que são trabalhadas muitas pré-competências, não é? Logo iniciais. Porquê? Porque muitas vezes, não é? Por exemplo, esta parte do esquema corporal, abri aqui só por acaso, nem sequer estava marcado, lá em casa vão pensar que tínhamos isto combinado, mas abri por acaso. Esta parte do esquema corporal que tu tens em termos de intervenção no teu livro, ele complementa e muito, que é uma coisa que eu acho muito engraçada, ele complementa e muito a nossa bateria de aferição de competências, porque nesta bateria de aferição de competências, o que nós temos é a aferição das competências que são prévias à aprendizagem formal da leitura e da escrita e, portanto, que devem estar adquiridas, uniformizadas, consolidadas no cérebro para que a criança, quando chega, por exemplo, ao primeiro ciclo, faça uma aprendizagem formal da leitura e da escrita e não tenha que estar a trabalhar essas competências. Exatamente. Mas é engraçado que, por exemplo, eu abri aqui a página do teu livro e tu tens aqui um exercício, para além dos vários, para trabalhar esta questão da dislexia ou da correção na dislexia, o esquema corporal. Porquê? Porque uma das principais características destas crianças, e tem a ver também com as pré-competências, é precisamente o desenvolvimento psicomotor, não é? De uma maneira geral, as crianças com dislexia, não quer dizer, e eu costumo sempre chamar a atenção desse aspecto também, não quer dizer que todas as crianças que são descoordenadas ou que não distinguem a esquerda da direita ou que têm problemas em distinguir o que é o olho direito, a mão esquerda, etc. Que são só sinais, não é? Exatamente. Não são características. Eu costumo dizer sempre, atenção, não quer dizer que a criança vá ser disléxica, mas devemos ter em atenção esse aspecto. Então, uma das áreas que deve ser muito trabalhada é o esquema corporal,
neste caso, o distinguir a esquerda da direita, o distinguir no meu corpo e eu ver-me ao espelho e conseguir percepcionar que a minha direita, desta forma, no espelho, corresponde ao E porquê é que isso é inverso? importante na leitura e na escrita? Precisamente porque eles precisam de ver que um B é diferente de um D, ou seja, eu tenho as letras, neste caso são visualmente semelhantes, mas que se fosse como se tivesse um eixo de simetria em que elas se completam como um espelho. O mesmo ler da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, sei lá, todas as pré-competências que tu falaste, não é? Que precisam de estar adquiridas. Como é que eu vou explicar a uma criança? Olha, tens aqui um texto para ler, se ela não sabe que se começa de cima para baixo, da esquerda para a direita... Exatamente. E só estamos a falar de esquema corporal, porque depois temos as questões da linguagem, como a consciência fonológica, não é? Temos a questão da estruturação espaço-corporal, não é? A noção que o meu corpo ocupa no espaço, a motricidade fina, são todas áreas que são avaliadas aqui por esta bateria de aferição de pré-competências e que se depois pode complementar, havendo um resultado não muito favorável, pode-se complementar com algum tipo de exercícios, como tu tens aqui também no teu livro. E, portanto, passa por várias áreas, desde a maturidade perceptiva, não é? Portanto, a questão da maturidade perceptiva auditiva, visual, que é importantíssima também estar aferida, a questão da dominância lateral, do tal esquema corporal que nós acabámos de falar, o do desenvolvimento motor, e depois entramos na linguagem, na compreensão da oralidade, no desenvolvimento da consciência fonológica. E eu falei nisto porquê, Diana? Falei nisto porque, acima de tudo, muitas vezes, quando se faz uma avaliação de dislexia, sente-se que as pré-competências não foram avaliadas. E o que pode estar em causa é a falta de estimulação nestas pré-competências. Tens percebido isso também depois com o estímulo que tu utilizas através do teu manual de intervenção? Tenho percebido também que passa muito pelo pré-escolar, às vezes, e não só na dislexia, mas na disgrafia também, que é um problema ao nível da escrita, não é? E a rotação do pulso que não foi treinada, os movimentos ascendentes e descendentes, o respeitar as linhas, as margens, o pintar dentro dos contornos, não é? Que parece-nos um exercício tão simples, eu mandar uma criança pintar uma imagem dentro, e tem aí também, já agora, sim, podes mostrar alguns exemplos, o pintar dentro não sair dos contornos, com um contorno mais grosso e depois com um contorno mais fino. Parece uma coisa simples, não é? Parece uma coisa simples para uma criança. Há crianças que têm, neste caso um menino no 2º ano, que está agora a começar a conseguir respeitar os limites. Que não conseguem fazer isto. Que não consegue. Quer dizer, e estamos a falar de um 2º ano, de uma criança de 7, 8 anos. Não estamos a falar de uma criança que entrou agora... Algo que já deveria estar adquirido, portanto, na altura do pré-escolar. E isto traz-me uma pergunta que, por acaso, nunca falámos sobre isto. Tu concordas com a entrada dos alunos? Nós não temos que concordar ou discordar, não é? Quem somos nós, mas porque não pertencemos ao Ministério da Educação. Um dia, quem sabe. Tu concordas com a entrada destas crianças no primeiro ciclo com 5 anos ou com 6 anos? O que é que tu achas? Sem ir à parte da neurociência. Sim, mas aí depende muito de criança para criança. Eu acho que quando essas pré-competências, se calhar, não estão devidamente adquiridas, concordo que elas não vão para a escola, não iniciam o primeiro ciclo com os 5 anos. Agora, quando estamos a falar de uma criança que realmente aos 5 anos, e hoje em dia acontece muito o oposto, ou seja, nós temos crianças como este menino que eu estou a dizer, que se calhar não foram treinadas estas competências, como temos crianças que chegam aos 5 anos e sabem inglês, sabem francês, sabem pintar dentro dos contornos e vão para o primeiro ciclo e apanham uma seca dentro da sala, não é? Sim. Portanto, estamos a cair assim numa realidade do que foi estimulado. Um bocadinho extrema, não é? Que ok, se concordo ou não concordo, lá está, depende muito da criança que estamos a falar. Sim, há exceções que depois vêm confirmar a regra. Exatamente, não é? E aí acho que depende muito da sensibilidade do educador, não é? Do educador de infância que está a acompanhar a criança e depois também dos pais. Porque há quantos e quantos pais, se calhar, o educador diz: olha, se calhar ele não está preparado. O quê? O meu filho não está preparado? Claro que está, e tem que ir. Claro. Ou o inverso, claro, não é? Sim, é sempre aquela questão de que vai ficar mais um ano e não, os amigos vão e, portanto, ele também tem que ir, não pode ficar mais um ano. Ou a educadora dizer: olha, se calhar está na altura de ir e o pai não quer e acha que não deve ir e que deve... Embora isso seja mais raro. Nos dias que correm, acontece, isso é mais raro. Também existe. Só aqui, quase já a finalizar, portanto, o tempo voa. Tu tens um capítulo no teu livro sobre descalculia. Para além da dislexia, que é a minha área de paixão, como tu sabes, a descalculia é algo que me é muito, muito caro. Porque desde criança sempre fui, portanto, fui uma criança, um adolescente e um adulto,
com dificuldades na matemática. E, portanto, agora já não tanto, como imaginas, porque senão seria muito complicado ter chegado onde cheguei, mas em criança tinha muita dificuldade na questão da matemática. Não existiam estes materiais de estimulação. E é engraçado também olhar aqui para o teu capítulo da descalculia, perceber que são poucos os livros que existem no mercado nacional com exercícios de intervenção. Há agora também um manual da minha autoria e da Inês, que é um manual de intervenção em subtipos de descalculia, portanto não sei se já conheces, que advém exatamente desta bateria que eu já vou mostrar. E é curioso que o teu livro foi um dos primeiros livros a abordar esta questão dos exercícios para a descalculia, e nós produzimos também, muito rapidamente, uma bateria de avaliação e de aferição de competências ao nível da matemática. O que é que esta bateria faz? Faz aquilo que tu também dizes no teu livro, que é aferir os subtipos de descalculia no aluno, porque são vários, não é? Não temos tempo para explorar aqui, quem sabe num outro tema, num outro programa, e, portanto, ao aferir os subtipos da descalculia, permite ao profissional depois fazer a intervenção dentro desse subtipo de descalculia. E, portanto, pode fazer a intervenção através de diversos materiais, seja através do nosso manual, seja através deste livro. Diana, claro que nós precisaríamos de um programa com muito mais tempo para falarmos de tudo aquilo que nos é comum nesta área profissional. Se tivesses que dar um recado lá para casa aos pais, que é sempre também uma grande preocupação que eu tenho, aos pais e aos profissionais que lidam com estas crianças diariamente, que trabalham com estas crianças diariamente em sala de aula, que têm que verdadeiramente incluí-los em sala de aula, e ainda bem, mas tem que ser uma inclusão feita como deve ser, o que é que terias para dizer? Pode ser ali, para aquela câmara. Então, para os pais, queria dizer, não desesperassem. Isso é um aspecto que eu me tenho debatido muito, que os pais desesperam e acham que não têm ajuda e que nunca vão mais conseguir ultrapassar, e foi culpa minha e eu não vou conseguir, o que é que eu fiz de mal para o meu filho ser assim? Pronto, acontece muitas das vezes, e cada vez mais eu tenho sentido isso, que os pais têm desesperado e acham sempre que é culpa deles o motivo de terem um filho assim. Portanto, acho que o principal recado é dizer, vocês não têm culpa, há quem vos possa ajudar, nós queremos ajudar, eu adoro esta área, é uma paixão que eu tenho e que luto ao máximo. Quando se fala contigo, percebe-se claramente. Que luto ao máximo para os ajudar e claro que por vezes também é frustrante, por vezes também é desanimador, mas quero que eles acima de tudo percebam que não estão sozinhos. No caso dos profissionais, vai um bocadinho também neste sentido, claro que não é desesperarem no sentido de como é que eu tenho um filho assim, o que é que eu fiz para o meu filho, para o meu filho ser assim. Até porque nós estamos a falar de nenhuma doença, exatamente, mas no caso dos profissionais é mesmo dizer-vos que realmente nós temos aqui 3 exemplos de ferramentas que podemos usar na nossa sala de aula, portanto é acima de tudo procurarem ajuda. Hoje em dia nós não nos podemos fechar, é difícil, e principalmente quando estamos a falar numa turma de 30 alunos ou de 25 ou quantos forem, ainda mais 2 ou 3 com dificuldades de aprendizagem, não é fácil, mas acima de tudo não desesperarem e procurarem ferramentas que hoje em dia, felizmente, sim, que existem. Temos uma grande variedade, é mesmo procurar. Que existem muitas. Diana, o teu livro pode ser encontrado onde? Em qualquer livraria. Qualquer livraria, sim, Bertrand, certo? FNAC, etc. Muito bem. Estás de parabéns, deixa-me dizer-te. Quero agradecer-te, obrigada também. Quero agradecer-te por teres vindo, por este esforço em termos de localização, porque ainda moras a uma hora de distância e, portanto, somos gratos por teres vindo. Foi um prazer enorme ter-te aqui comigo e poder-te entrevistar, e até uma próxima oportunidade que será em breve. Estarás também no nosso Congresso Internacional em Dislexia e Dificuldades de Aprendizagem, que se realiza a 6 e 7 de junho de 2014. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Bem, quanto a si, aí em casa, hoje não foi segredo aquilo que falámos sobre as dificuldades de aprendizagem. Recebemos a Diana, para a semana cá estaremos mais uma vez para novos temas, novos convidados e novas abordagens descomplicando esta questão das dificuldades de aprendizagem na viagem pelo cérebro. Espero que tenha gostado, para mim foi um prazer. E quanto a mim, já sabe, volto para a semana.